Paz do Senhor, meus amados. Bom dia com Jesus. Tudo bem com vocês? Estou passando aqui para mostrar para vocês a minha agenda desse ano, 2021. Eu mostrei ela em uma live, né? Mostrei assim alguns detalhes e eu até passei os arquivos para os irmãos que estavam assistindo a aula ao vivo. E aí os irmãos me pediram mais informações sobre como preparar e mais detalhes. Então eu estou aqui para mostrar para vocês a minha agenda de 2021. Essa agenda, né, eu preparei ela de acordo com as minhas necessidades, aquilo que eu julgava importante para mim como líder do departamento infantil, né? Vocês sabem que esse ano o pastor me separou como líder, então eu preparei uma agenda de acordo com aquilo que eu julgava ser necessário. Essa agenda, né, eu preparei o PDF dela, eu fiz a arte direitinho, salvo algumas partes aqui que tem umas... Deixa eu tirar isso aqui de dentro, gente. Tem mania de pôr dentro da agenda. Salvo algumas partes aqui que eu coloquei como umas instruções, ó, para o líder, tá vendo? Aqui, ó. Algumas coisas que o líder não pode cometer de erros. Essa parte escrita aqui, essas características do ministro infantil, essa parte aqui são textos, né, que eu tinha visto no site, né, no Google, e eu gostei muito. Então esses aqui não foi eu que criei essa parte escrita, esses textos não foi de minha autoria, mas eu estou deixando a fonte aqui no rodapé, devido, dando os devidos créditos ao autor, tá? Mas essa parte toda da agenda, essa parte da arte, essas criações aqui, foi tudo a Tia Kelly que criou, de acordo com aquilo que eu julgava importante para mim, pro meu uso pessoal, tá? Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês, depois eu falo sobre a questão da impressão. Então eu preparei a capa com o tema Arca de Noé, né, Ministério Infantil. Coloquei aqui planejamento, Ministério Infantil, do líder, né, na verdade no meu eu imprimi antes de colocar o líder, mas na de vocês tem lá assim, ó, planejamento do líder do Ministério Infantil 2021. Deixei aqui um texto básico como referência, né, em 1 Samuel 17:12, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, tá? Passando para a parte interna, acho que tá dando para vocês verem, né? Deixa eu ver se eu puxo um pouquinho mais o zoom. Para vocês verem direitinho. Então aqui tem a parte das informações pessoais. Eu não escrevi nada ainda, gente. Agora que eu vou preencher, tá? Que eu não tive nem tempo ainda, mas aqui no caso, as suas informações pessoais, as informações eclesiásticas, né? Os dados da igreja, o nome do seu pastor local, enfim, as informações eclesiásticas. Aqui vem a informação da sua equipe, né? Já que é uma agenda de líder, você tem toda uma equipe que trabalha com você. Então aqui eu deixei a parte para você colocar o nome das professoras das salas. Eu deixei aqui 3 nomes, 3 opções, né? Tendo em vista que você, vamos supor que você tem aí 3 professoras que vai estar te auxiliando, né? Então tem as informações da professora, telefone, endereço. Continuamos aqui as informações da equipe. Eu deixei para vocês a informação da tesoureira, né? Nós sabemos que o Ministério Infantil tem que ter uma tesoureira para ajudar a cuidar das finanças. A intercessora, que é uma parte muito importante no departamento infantil. Você precisa de intercessores, pessoas que estão orando por esse trabalho, pessoas que estejam, né, jejuando, consagrando. Não que você não vai, você precisa também, mas você precisa de ajuda, porque a parte espiritual é prioritário no departamento infantil, tá bom? Aqui nós deixamos mais a informação de um auxiliar, vamos supor que você tem um auxiliar para alguma coisa, tem aqui a informação, professor, tá? Caso você tenha mais professores. O que mais? Também informação da equipe. Eu coloquei 2 de cada, tá? Então eu coloquei 2 folhas para tesoureira e 2 para equipe. Lá no arquivo de vocês vai ter só uma, tá? Então você imprima 2 vezes. Eu imprimi mais de aquilo que eu julgava importante. Então eu coloquei 2. Aqui vem a parte de eventos a realizar neste ano, tá? Ó, eventos a realizar este ano. Vou tentar acelerar um pouquinho para não ficar tão longo, gente. Eventos a realizar, deixei mais folhas. Você pode imprimir mais se você quiser. Aqui eu deixei também uma parte em branco, que até foi uma reunião que nós participamos na igreja, já coloquei aqui. Aí aqui vem a parte do calendário, o calendário todo junto, né, o ano todo aqui, ó, caso você precise. Meu tripé tá me atrapalhando, gente. Ó, por assim. Ó, então aqui tem a parte do ano, né, calendário anual. Aqui tem as principais datas comemorativas para você já observar o que você precisa ser trabalhado durante o ano, já se organizar. Então eu coloquei só as principais, aquilo que geralmente a gente trabalha com as crianças, tá? Lembra que aqui, gente, tem algumas datas, por exemplo, finados, tem aqui data do Dia das Bruxas,
tem aqui Cosme e Damião. Essas datas nós não comemoramos, mas aqui eu coloquei para que nessas datas em especial você venha fazer um estudo com as suas crianças sobre o porquê nós não comemoramos, sobre o que fazer nessas datas, para ensinar as crianças um estudo específico, tá? Então, elas estão aqui com esse intuito. E aí, nessas datas, eu coloquei, então, fazer estudo. Por exemplo, Natal, 25, Natal, fazer um estudo relacionado. Reforma Protestante, fazer um estudo. Finados, cadê? Finados, fazer um estudo. Então, essa parte você faz um estudo relacionado. Projeto 2021, que você pretende fazer em 2021, né, para você escrever. Aqui vem a parte aniversariante da sua equipe, ó. Equipe EBD, aniversariantes do mês. Então, aqui tem para você colocar o aniversário da sua equipe, dos seus professores, da pessoa que trabalha com você, para você não esquecer. É muito importante que a líder saiba, né, valorizar a sua equipe, né? Então, aí demonstra uma expressão de carinho, de amor, manda uma mensagem, dê um presentinho se você tiver condições. Isso é valorizar a equipe que trabalha com você. Aqui vem a parte aniversariante das crianças, ó, tá aqui crianças, então aqui você vai colocar o nome dos seus alunos no mês referente e o dia. Aqui vem as informações dos alunos. Então aqui nessa parte de informação do aluno, tem as informações dele, data de nascimento, endereço, quem é o responsável, se ele tem alguma alergia, né? Isso aqui é muito importante, porque às vezes a criança tem uma alergia e você não sabe. Você leva um alimento e essa criança pode passar mal, então muito cuidado. Eu tinha uma criança na minha sala que ela era diabética, uma criança de 4 anos. Eu não sabia. Então já pensou se eu dou aí balinha doce para essa criança sem eu saber e isso faz mal para ela? Então assim, na verdade, assim que eu entrei eu já fiquei sabendo, né? Então sempre que eu levava balas, pirulitos, para ele eu levava especial, um específico que não ia causar mal para ele. Então isso é muito importante você observar se tem alguma orientação dos pais com relação à criança. Aqui eu deixei várias, tá? Você faz, imprime aí várias para você, dependendo da quantidade de alunos que você tem, e com a visão de fé de que eles vão aumentar bastante, né? Então eu deixei muito aqui, porque o meu intuito é que venha crescer aí nesse ano aí o número de alunos inscritos. Aqui tem as principais lembrancinhas que você precisa preparar durante o ano. Então eu sei que no dia das crianças eu vou fazer uma lembrancinha, então eu vou colocar aqui já aquilo que eu tenho ideia. Dia das Mães tem lembrancinha, então eu vou preparar aqui uma lembrancinha. Vou escrever aqui para mim já saber o que eu preciso ser trabalhado. Aqui, encontro de professores, você como líder precisa fazer encontros regulares com a sua equipe para motivar, para orientar, para instruir a sua equipe, né? Trazer ensinos para eles, trazer palavras motivacionais, conversar com a sua equipe, estar sempre presente com eles. Então, é importante você ter esses encontros. Não precisa ser um encontro formal, né? Ah, eu preciso fazer um encontro formal. Não, encontros descontraídos. Marca um café da tarde. Hoje, por exemplo, né? Hoje eu vou ter o meu primeiro encontro com a minha equipe. Então eu marquei aqui em casa 3 horas da tarde um chá com eles. Então eu vou preparar um lanche, vou preparar um café, um refrigerante, algo pra gente ter uma reunião descontraída, pra gente conversar sobre o que nós vamos fazer esse ano, sobre ideias, o que eles têm de sugestão para trabalhar. Pegue as ideias da sua equipe. Tem muitas pessoas que têm ótimas ideias, então anote as ideias delas, pensa, melhora, tiver que melhorar alguma coisa, pegue sugestões. Não se ache exclusivo, não ache que por você ser líder, você não possa pegar conselho de ninguém. Não seja isso, né? Seja um líder aí, companheiro, um líder que valorize a sua equipe, que escute a sua equipe, tá bom? Então aqui é reunião, né? Encontro de professor. Nem qualquer reunião, coloquei encontro, para não ficar algo formal. Então deixei aqui mais de uma para você fazer com eles, ó, tá vendo? Vários encontros. Pelo menos, gente, 2 em 2 meses é o mínimo, né? A cada bimestre, né? Ou a cada trimestre, faça um encontro com a sua equipe. Aqui eu deixei a parte de chamada. Então, a chamada da EBD, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, todos com 13 lições. Aqui você vai colocar o nome do aluno, a lição, né? Já tem aqui lição 1, 2, 3 até a 13, você vai marcar o OK. Aqui a parte de visitante. Se veio algum visitante, você põe o nome do visitante aqui. E aqui, ó, ofertas, né, que você recebe. Então, aqui tem ali todas as lições, você põe aqui o valor que você recebeu naquela lição, e no final do trimestre você tem o total que você recebeu nesse trimestre de ofertinha das crianças. Tia Kelly, criança não tem dinheiro. É verdade, mas nós não estamos aqui com o intuito de ganhar dinheiro. Então, você vai incentivar essas crianças e conversar com o pai para incentivar eles a levarem moedinhas toda a aula para eles aprenderem. Essas moedinhas precisam ser muito? Não. Ensina a levar moedinha de 5 centavos, 10 centavos, porque o nosso intuito não é arrecadar dinheiro,
é ensinar essas crianças a ser ofertantes na casa do Senhor, tá bom? Então, tem aqui o espaço da oferta. Temos alvo de oração, precisamos orar muito, então, alvo de oração. O que você precisa orar esse ano? Surgiu um motivo de oração de algum aluno, algum professor? Escreva aqui para você não esquecer e estar orando. Alvo de oração. Se precisar, imprima mais dessa folha, tá? Você vai imprimir quantas forem necessárias para você colocar. Eu coloquei aqui essas 2, 3... Coloquei isso aqui. Encontro de pais e filhos. Gente, isso aqui é muito importante. Vocês fazerem encontros periódicos com os pais, com o responsável. Aí aqui, para não ficar algo com cara de escola, o que eu sugiro para vocês e o que eu vou fazer no meu cronograma desse ano? Eu não peguei o meu cronograma, depois eu poderia até mostrar para vocês qual que é o meu planejamento desse ano. Então, nesses encontros aqui, ó, deixei aqui para vocês fazerem encontro de pais e filhos. Tem aqui o tema, a data, o local e o assunto a tratar. Esses encontros você pode pegar uma data coringa. Por exemplo, encontro com os pais. Que tal você usar o Dia das Mães para fazer um encontro de mães e filhos? Então você faz aí um lanche, um café da manhã, um almoço, um jantar. Faça uma comemoração especial para o Dia das Mães, mas com esse intuito de encontrar os pais e os filhos. Então você vai fazer algo relacionado para a mãe e os filhos. Nesse encontro de mães e filhos, você pode fazer brincadeiras com as mães e os filhos. Aí você traz uma palavra direcionada e depois você também trata sobre alguns assuntos que você precisa relacionado aí, né, para trazer os pais a aproximar mais dos filhos, trazer os pais a se conscientizarem de que eles são exemplos para os filhos, tanto na parte física quanto na parte espiritual, ou seja, use esses momentos para você fazer essas reuniões, esses encontros. E também use o Dia dos Pais para fazer um encontro dos pais com os filhos. Tem muitos pais distantes, então use esse momento aí para você fazer aí uma aproximação, tá bom? Depois outra hora eu venho aí com sugestão de que fazer no Dia das Mães, no Dia dos Pais, com essas dinâmicas, com essas brincadeiras já para vocês. Aqui mais encontro de pais e filhos. Aqui, então é essa parte de algumas mensagens para vocês, né? Erros que um líder do Ministério Infantil não pode cometer. Então aqui eu tenho uma descrição do que um líder não pode cometer. Bom, um líder não pode faltar a comunicação, né, com a sua equipe. Um líder não pode faltar os elogios para com a equipe. E aqui vai, né, algumas dicas para você do que você como líder não pode deixar de fazer. Aqui tem aqui 7 erros que um líder não pode cometer. Tem as referências bíblicas, vocês depois leem. Não vou ler para vocês porque toma muito tempo, tá? Características, né, do ministro infantil, a característica que precisa ter você, os seus professores, a sua equipe, tá? Então tem aqui características, atitudes, né, do ministro infantil, requisitos do ministro infantil. Essa parte aqui é onde eu falei para vocês que tem a fonte, tá bom? Aqui embaixo. Perguntas para refletir, então aqui eu deixo umas perguntas para vocês refletirem, né? Vamos ver aqui, por exemplo, né? Isso aqui é pergunta pessoal. Eu tenho experiência de fé em Cristo como Salvador? Se eu não tiver uma experiência como Cristo sendo meu Salvador, como que eu vou passar isso para as crianças? Como que eu vou ensinar isso para elas? Então eu preciso ter essa experiência. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Eu sinto a necessidade dela. Eu sinto que ela é verdade para me compartilhar com as crianças. Eu preciso primeiro viver para depois passar para as crianças. Então aqui tem 8 perguntas para você refletir a respeito, tá? Não vou ler mais para depois vocês lerem aí. Aqui temos assim, ó, chamados para a missão de fazer profundas mudanças nessa geração, para meditar e orar. Então aqui deixei também mais uma meditação para vocês, ok? Aqui tem o planejamento da EBF. Então você que trabalha com EBF, tem um espaço para você já planejar a sua EBF com antecedência. Vou acelerar, né, gente? E aqui, para terminar, tá vendo? Todo esse final aqui, ó, é a mesma coisa, eu vou mostrar pra vocês. Que é o calendário mensal. Só que aqui eu coloquei individual. Aqui tá ele completo, né, anual, aqui no início. Olha, eu coloquei ele aqui no início pra vocês. Ó, aqui tá ele completo, os 12 meses, mas aqui eu já deixei individual, cada mês. E aqui tem a programação especial que eu preciso fazer nesse mês. Então eu deixei um espaço aqui para me inscrever. Ah, mês de janeiro. O que eu vou fazer no mês de janeiro? O que eu preciso fazer? Então tem um espaço para me inscrever a programação. E aqui tem o plano de aula para esse mês. Então nesse plano de aula eu vou preparar as minhas aulas, as minhas lições bíblicas para as crianças nesse mês, tá vendo? Uma para cada aula. Então tem aqui, quem que vai ser o professor hoje? Já que é uma equipe, né? Você tem o professor nesse dia. Quem é o professor? Qual que é a lição que ele vai dar? Qual que é a base bíblica? Qual será o dia da aula? Quais são os versículos que vai ser trabalhado?
Então eu coloco aqui os versículos. Qual é que é o objetivo dessa aula? Qual é as músicas e corinhos que eu vou trabalhar nesse dia? Ou no caso, o meu professor vai trabalhar nesse dia? E qual que é a atividade, brincadeira que nós vamos fazer com as crianças? Então aqui é para você planejar a aula daquele dia. Então aqui, ó, deixei várias, tá? Eu acho que eu deixei aqui, ó, uma, deixa eu ver aqui, 2, 3, 4, 5, 6. 6 folhas. Se você achar necessário, pode colocar mais. É só você imprimir mais, tá bom? E aqui igual para todo o ano. Então, fevereiro, o calendário, a programação. Eu até já coloquei aqui, tá vendo? Porque nós vamos ter um retiro em fevereiro, no feriado de carnaval, e eu já vou programar uma programação para trabalhar com as crianças nesse retiro, né? Para ensinar sobre o carnaval, né? Que não é legal, ensinar as obras da carne, as obras do espírito. Então, eu já coloquei aqui para mim me lembrar. E agora aqui eu vou preencher, né, o que eu vou fazer. Então aqui tem toda essa parte. E aqui nós temos, então, todos os meses para vocês planejar a aula de vocês, tá bom? Essa é a minha agenda. Eu espero que vocês tenham gostado. Como que eu fiz? A irmã perguntou como que eu fiz para imprimir. Se é frente e verso, como que é? Eu fiz o arquivo com a folha aberta, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho um aqui para você ver. Eu acho que eu não imprimi aqui. Tem aqui, mas é outra. Eu imprimi, eu fiz o arquivo, não tenho aqui, ele é aberto assim. Então, o que eu fiz? Eu imprimi só a parte da frente e aí eu usei a folha, eu dobrei a folha aqui, ó, desse jeito, ó, e aí eu encadernei. Automaticamente, a posição que eu coloquei vai ficar para você encadernar aqui, ó, nessa parte que é descolada. Então, eu vim, encadernei e ela ficou desse jeito, tamanho pequeno. Então, ela fica frente e verso. Kelly, eu não quero fazer ela assim, eu quero fazer ela aberta. Então, você pode imprimir frente e verso e aí você vai encadernar ela aberta. Aí ela vai ficar você manda eles fazer essa encadernação aqui, ela fica de abrir, comprido, assim. Ou você vai imprimir ela assim mesmo e ela vai ficar nessa posição. Aí vai ficar, você vai ter que usar ela assim, ó. Usa ela de abrir desse jeito, tá vendo, ó? Usa ela de abrir assim, tá? Então, fica aí a critério de vocês. Fazer a folha aberta e imprimir frente e verso. Ou fazer apenas uma folha, né? E aí vocês dobram, tá? Eu imprimi só um lado, esse lado fica em branco. Então, aqui eu dobro ela aqui, ó. Tá vendo? E aí eu encaderno. Se você quiser, pode colar aqui com cola, aquela cola bastão, mas a minha eu nem colei. Você pode observar que eu nem colei o meu, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Porque ele não fica abrindo, porque como a gente encaderna aqui nesse canto, ó. Ó, tá vendo? Olha, o meu nem tá colado, tá? Eu nem colei. Mas não há necessidade, porque automaticamente você vai dobrar. Essa parte aqui que você dobrou vai ficar pro lado de fora, tá vendo? Ó, ela fica pro lado de fora, tudo direitinho. E você encaderna nessa parte que tava aberta. Aí eu encadernei, tá vendo? Ó, paguei pra encadernar. Eu paguei R$2,50 pra encadernar. Pra fazer isso aqui, ó, essa capa foi R$2,50 aqui na minha cidade. Eu já imprimo em casa e levo imprimida, porque cópia colorida fica caro, né? Mas você pode fazer ela, imprimir ela preto e branco e você mesmo pinta com lápis, né? Essas partes você pode pintar para deixar ela mais colorida, para ficar mais barato para você. Então essa é a minha agenda do Líder 2021. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e assistiu até o final, coloca aí para mim assim, ó. Kelly, eu assisti até o final e a palavra-chave é ministério. Quem responder essa palavra ministério no comentário, eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final e aí eu vou mandar para você o arquivo para você fazer a sua também, tá bom? Então é isso, um grande beijo, Deus abençoe você grandemente e até a próxima oportunidade.